Olá pessoal, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, 21 horas. Essa é a edição 57 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui com todo mundo hoje. Tá? Junto comigo, como sempre, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que participa com os seus comentários, comentando as notícias e também é o moderador da sua participação. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, nós estamos aqui dando as notícias, algumas das principais notícias dessa semana, aí, das mais importantes, e você, enquanto a gente vai dando aqui as informações, vocês vão deixando o que vocês pensam sobre isso aqui nos comentários. O Matheus ele seleciona os comentários e a gente vai construindo a notícia juntos, tá? Um debate. O Jornal da Live acontece ao vivo sempre no LinkedIn, às quintas-feiras às 21 horas. E depois fica gravado aqui para quem não pode ver ao vivo e fica disponível em vídeo também depois no YouTube e no Facebook, tá? E também como podcast nas principais plataformas do mercado. Escolha a sua plataforma principal, como Spotify, Deezer, e procure lá o meu canal, o Macaco Elétrico, e aí você pode acompanhar o Jornal da Live também como podcast. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, né? Assuntos quentíssimos aí, que tiveram inclusive atualizações agora há poucos momentos. Não? Na sexta-feira, Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras, né? Isso fez a empresa derreter nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York, e inclusive arrastando para o fundo outras estatais, especialmente o Banco do Brasil. A medida populista lembra movimentos de administrações petistas, enterrando de vez a imagem de uma economia liberal vendida pelo governo, mas que nunca se concretizou. Gente, por que o Bolsonaro fez isso e como isso pode afetar as nossas vidas e a economia no Brasil? O segundo assunto hoje, ao completar um ano da primeira morte de Covid no país, a pandemia avança impiedosamente. Governos estaduais e municipais adotam medidas mais duras, mas parte da população não concorda com isso. Prefeitos e governadores cogitam comprar vacinas por conta própria, enquanto o governo federal continua batendo cabeça com fabricantes. O que deve acontecer nos próximos dias e quais são as perspectivas de melhora no Brasil para a pandemia? Terceiro assunto, enquanto isso, o governo continua tentando descobrir de onde vai tirar dinheiro para voltar com o pagamento do auxílio emergencial. Como a gente já inclusive debateu aqui no Jornal da Live na semana passada, ninguém quer abrir mão dos seus privilégios, mesmo os mais absurdos deles, não. Então, pelo jeito, a conta vai recair sobre a educação e, acredite se quiser, a saúde, que podem ver sumir a obrigatoriedade constitucional de investimentos mínimos dos governos nessas áreas. Será que esse é mesmo o melhor cenário, o melhor caminho para reeditar o auxílio emergencial? E desde o ano passado, o Brasil vem sendo assolado por mega vazamentos de dados, atingindo pessoas e empresas. Hoje, inclusive, teve mais um, gente. E a situação se agravou, esse ano, não? Por que isso está acontecendo no Brasil? Por que tantos vazamentos, né? O que a gente pode fazer para se proteger, afinal? E a nossa notícia bizarra de hoje, sempre encerrando a edição, você sabia que o quadro O Grito, um dos quadros mais famosos do mundo, tem uma pequena pichação? Pois é. E veja só, agora se descobriu que o vândalo em questão foi o próprio Mint que pintou a obra, não? Easter egg para os que são mais íntimos. Pois é, um easter egg aí, não? Então, pessoal, muito bem. Agora vamos então começar aqui os debates da edição 57 do Jornal da Live, não? E começando com um pouco de política, não? Na sexta, Bolsonaro demitiu, como eu já falei, o presidente da Petrobras. Isso fez a empresa, o valor de mercado da empresa desabar, como dizem no jargão das bolsas. Ela derreteu nas bolsas, tanto aqui de São Paulo quanto de Nova York, onde ela também tem papéis sendo negociados. Não. Pior que isso, ela arrastou várias outras estatais junto, não. E mais especialmente o Banco do Brasil. Não. Essa medida populista lembra movimentos de administrações anteriores, aí, especialmente de administrações do PT, que o presidente tanto criticava. Não. Enterrou de vez a imagem de uma economia liberal, que lá do Paulo Guedes, que ele sempre vendeu, mas enfim, nunca se concretizou. Já visto que, por exemplo, depois de 2 anos de governo, até hoje não se privatizou nenhuma estatal. Bom, perguntas que podem surgir, afinal de contas, por que o Bolsonaro fez esse movimento? E como que isso, afinal de contas, pode afetar as nossas vidas e a economia do país?
E por que os combustíveis aí estão ficando tão caros aqui no Brasil, né? Que foi aí o estopim dessa crise, né? Será que um general, né, mais um general nesse governo, né, que vai assumir o lugar do Roberto Castelo Branco na presidência da Petrobras, ele é uma boa escolha para a empresa e para o país, não? E uma coisa que a gente tem que perguntar também, né, como é que será que fica o Paulo Guedes aí, né? Porque o Roberto Castelo Branco era amigo dele, do grupo dele, não? Mais uma pessoa do grupo do Paulo Guedes aí que dançou no governo, não? E por fim, uma pergunta que eu acho que é bastante importante, não? Afinal de contas, a Petrobras ela é responsável por resolver problemas aí do governo, não? Não. Bom, pessoal, né? Primeira coisa, então, vamos lá, né? Vamos colocar vamos trazer os fatos aí, né? Por que os combustíveis estão ficando tão caros no Brasil, não? E a resposta é basicamente muito simples, não? O petróleo é uma commodity, não? O valor dessa commodity não é definido no país, ela é definida no mercado internacional, não? E o barril do petróleo, né, que no ano passado começou aí a mais ou menos a $56 o preço do barril, não? Desabou em abril por conta da pandemia, né, diminuiu enfim, a procura, não? E aí depois, com a reabertura da economia no mundo inteiro, ele começou a subir, começou a subir, e hoje o preço do barril do petróleo está a $63. Não? Em abril, para vocês terem uma ideia dessa velocidade da subida, em abril ele bateu $20. Não? Começou o ano a 56, em abril, maio estava a 20 mais ou menos, e agora está a 63, e os analistas acreditam que ele pode chegar a $70 daqui a pouco. Não? E aí o que acontece é o barril, o preço sobe igual no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? Então logo isso daí faz com que a matéria-prima da Petrobras, que é o petróleo, aumente de preço. Para piorar a situação, isso aí é cotado em dólar, não? E como o dólar também não está dando trégua para a gente, não? Aliás, o real foi a moeda que mais perdeu frente ao dólar no mundo inteiro no ano passado, não? Isso também pressiona o preço do petróleo. Não? O Bolsonaro chegou a dizer, inclusive, que tem muito imposto no preço da gasolina e do diesel, e eu até concordo com ele, tem mesmo, né? Impostos estaduais, principalmente, mas impostos federais também, não? Mas ele disse que é uma caixa preta. Bom, eu não posso concordar muito com ele, todo mundo sabe exatamente como é que funciona a composição de preços aí, né? Pelo menos quer passar uma imagem de que é um mistério, não é bem assim, né? Ele disse que tirou, inclusive, um número mágico da cabeça de que os combustíveis deveriam custar 15% a menos. Ele não disse, isso sim é uma caixa preta, não disse que ele tirou esse número, não. Bom, e aí o Bolsonaro, que sempre disse ele falou até a semana passada, não posso intervir na Petrobras, não vou intervir, mas vou fazer alguma coisa. E ele fez uma intervenção, né? Simplesmente trocou o presidente da companhia, o que deixou o mercado extremamente tenso, né? Porque inclusive ele nem poderia fazer isso, não, pelo menos não dessa maneira, não. Por mais que seja o acionista majoritário, isso teria que ser chamado o conselho da empresa. Por ser uma empresa, inclusive, listada na Bolsa de Valores, teria que ser emitido um documento, um fato relevante mencionando a troca da presidência. Não? E ele simplesmente fez a troca nas redes sociais. Não? Tanto que a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, abriu aí uma investigação para verificar, enfim, se esse negócio pode causar danos para os acionistas. Não? E aí, não satisfeito ainda, o Bolsonaro disse que vai ter mais, não, vai ter mais aí em outras áreas. Aí o pessoal, isso fez justamente com que, por exemplo, o Banco do Brasil derretesse também, não, mesmo porque o Bolsonaro já tentou demitir o presidente do Banco do Brasil em janeiro, não, quando ele tentou fechar agências, não, por uma medida administrativa. Enfim, não vou entrar no mérito se isso é bom ou é ruim, mas ele também tentou meter o dedo no Banco do Brasil e nesse caso particularmente não deu certo, o presidente continua lá. Mas quando o Bolsonaro faz uma intervenção assim numa empresa estatal, né, como a Petrobras, que é a maior empresa aí do Brasil, não, e ele já tem essa rusga aí com o presidente do Banco do Brasil, o Banco do Brasil derreteu também a Eletrobras, não, que depois até se recuperou um pouco. Não. Aliás, quanto que a Petrobras derreteu? Não, pra vocês terem uma ideia, ela derreteu em 2 dias alguma coisa como um valor de 100 bilhões de reais de mercado, ela perdeu em 2 dias. Tudo bem, depois na terça deu uma recuperada, não,
recuperou aí uns 20, 25 bilhões de dólares, mas no final das contas, né, essa pequena manifestação aí do presidente fez a empresa perder 75 bilhões de reais de valor de mercado, né? E os acionistas minoritários ficaram super tensos, né? Os caras estão pensando agora, nossa, vai ter então agora uma ingerência total. Tirou aí um presidente que é um executivo do mercado e que, aliás, fez aí um bom trabalho, bem dizer, né, na gestão dele, para colocar um general que, ao que tudo indica, até mesmo pelo histórico do Bolsonaro, vai ser só uma pessoa lá que vai passar recibo, vai fazer o que o chefe manda, né? Então, o que acontece aí é que está tendo uma debandada dos acionistas, a própria XP recomenda a venda das ações da Petrobras, aliás, outros bancos também estão recomendando a venda das ações, ou seja, um péssimo negócio para a empresa e para quem tem papel lá nela, não? Bom, isso daí, no final das contas, acaba sendo ruim para o país também, né? Porque a Petrobras ela é uma empresa que tem ações também listadas em Nova York, na Bolsa de Nova York, não? E isso passa alguns recibos para o investidor internacional, não? Primeiro que, enfim, bom, o Brasil não é um país sério, não? Esse é o principal recibo que a gente passa, não? Se você tem intenção de investir aqui, não, encare isso como um investimento de alto risco, não? Porque se a maior empresa do Brasil ela pode sofrer uma influência estritamente política, não? Isso vai afastar muitos investimentos do Brasil, não só na Petrobras, mas em outras empresas, porque o mercado fica instável, as pessoas acham que aqui é uma república de bananas, né? Aliás, vale lembrar não, que um governo recente que fez intervenções também na Petrobras por conta do preço dos combustíveis foi o governo da presidente Dilma Rousseff, que segurou o valor do combustível artificialmente por muito tempo. Isso provocou prejuízos terríveis para a Petrobras e chegou uma hora que aquele negócio não tinha mais como se sustentar e foi um Deus nos acude, aí veio um tarifaço, não? Então, no final das contas, veja que essas medidas aí do presidente, não, de, enfim, demitir lá o presidente da Petrobras, não, as medidas do Bolsonaro, quer dizer, demitindo o Castelo Branco, não, são medidas extremamente populistas. Ele quer manter a base aquecida, favorecendo principalmente os caminhoneiros, que é uma base de apoio forte dele, não? Mas são medidas que, no final das contas, acabam prejudicando o país inteiro e a própria Petrobras, não? Isso daí, então, cai por terra aquela história de que isso aqui é um governo liberal e de mercado, não? Na verdade, o governo não tem aparentemente muita intenção aí de fazer isso daí, não? Uma coisa que foi muito ruim também, que vale mencionar aí, não? O Bolsonaro falou algumas coisas, no mínimo, vou dizer assim, bastante deselegantes com relação ao Castelo Branco, não? Dizendo que ele tem compromisso zero com o país, não? Criticou até o fato dele fazer home office, não? Vale dizer que o Castelo Branco ele faz parte do grupo de risco, ele estava trabalhando em casa, como todos os funcionários da Petrobras que estavam nessa situação, né? E o Bolsonaro disse que ele estava há 11 meses em casa sem trabalhar, não? Difícil acreditar que o presidente de uma multinacional, né? Ou de uma empresa do porte da Petrobras consiga ficar 11 meses em casa sem trabalhar. E até questionou o salário do Castelo Branco. Quer dizer, realmente são declarações extremamente populistas com o objetivo de incendiar a base, né? Com vistas aí à eleição de 2022, não? Aliás, hoje o Castelo Branco, não, ele meio que se defendeu, não? Dizendo que sim, o valor do combustível subiu e por conta, enfim, dessas explicações que eu dei, e que por incrível que pareça, não, os valores dos combustíveis no Brasil eles estão até abaixo da média do mercado internacional. Ele fez uma comparação com 160 países e o Brasil ele não é um país que tem um combustível caro. O problema é que o nosso dólar aqui está explodindo, né? Então, para nós que pagamos em real, fica muito caro o combustível, mas internacionalmente o combustível do Brasil não é dos mais caros, não? Falou até da questão do home office, não? Que é muito deselegante, não? O que o Bolsonaro falou, não?
E, enfim, ele se defendeu, né, dizendo que o home office contribuiu não só para diminuir a contaminação pelo coronavírus, mas também contribuiu para reduzir custos e até aumentar a produtividade, né? A gente fica pensando também como é que fica o Paulo Guedes nessa história. Paulo Guedes, né, o ministro que entrou no governo aí como super-ministro, não, lá era ele e o Sérgio Moro, eram os dois super-ministros, um para acabar com a corrupção, que já caiu faz tempo aí, Sim. agora ele está sendo destruído aí pela tropa de choque do governo, né? E o outro só é afetado diariamente pelo Pois é, presidente. exatamente, né? O Paulo Guedes, que tirou como a pauta liberal, que foi outra grande bandeira da campanha do Bolsonaro, que não conseguiu fazer nada, né? E está sendo fritado aí, não é? A gente discute como é que Paulo Guedes aguenta tanta fritura. Ele deve ter um couro muito grosso no lugar da pele para aguentar isso daí, Muita né? gordura. Muita gordura aí, né? Porque o óleo de dendê está correndo solto ali, né? Ah, então, gente, a questão. E por fim, não, uma coisa que a gente é, deve se perguntar também, né? Será que a Petrobras, tudo bem que a Petrobras ainda é uma empresa cujo maior acionista é o governo federal, não? Mas será que a Petrobras ela tem obrigação, digamos assim, de resolver problemas do Brasil? Os problemas, no caso, aí seria o aumento dos combustíveis, não, para agradar a base aí do presidente junto aos caminhoneiros, não? Será que cabe à Petrobras agradar a base eleitoral, não? Vale dizer, né, a gente está falando aí que Bolsonaro se aproximou dos governos do PT por conta do populismo, não? A gente pode lembrar também, já que a gente está falando aqui de empresas de petróleo, não, há uns 15, 20 anos, não, um outro presidente bastante populista, não, também usou a empresa petrolífera do seu país para ficar bonito na foto, não. Esse presidente foi o Hugo Chávez, não, que a Venezuela é um país riquíssimo em petróleo, não, e a Petrobras deles é a PDVSA, não, uma empresa que era gigantesca, e o Hugo Chávez praticamente quebrou a PDVSA, não, dilapidando, tirando dinheiro da empresa para fazer coisas populistas. Ele chegou, na época, a pagar, veja só que loucura, não, ele pagou uma escola do Rio de Janeiro, não me lembro agora o nome, não, para que o samba enredo da escola enaltecesse a Venezuela. E quem pagou essa escola, e não é pouco dinheiro, foi a PDVSA, né? Será que a PDVSA tinha que pagar um samba enredo de uma escola? Não? Espero que a Petrobras aí não siga aí pelo mesmo caminho, né? Bom, falei bastante aqui, mas é que realmente muitos elementos aí que a gente precisa trazer para a mesa para fazer agora um debate equilibrado aí, construtivo. E aí, Matheus, como estamos aí? Bom, para começar aqui, né, acho bem legal começar com essa pergunta aqui que a Eduarda Smilari mandou, que é algo bom assim, a gente também esclarecer aqui, né. Ela pergunta se a gente pode explicar melhor os erros da Dilma, né, em relação à Petrobras. Então, Eduardo, o principal erro aí da Dilma, não, entre vários, não, foi segurar o preço dos combustíveis artificialmente. Não? Qual que era a motivação da Dilma naquele caso? Ela não estava querendo agradar uma base, como o caso aí do Bolsonaro agora com os caminhoneiros, mas ela queria impedir que a inflação aumentasse. Né? A inflação estava sendo muito pressionada no governo dela. Então, e uma das coisas que mais pressiona a inflação no Brasil realmente é o preço dos combustíveis, porque inclusive ele pressiona o preço do frete depois, não? Então a Dilma ela tentou segurar a inflação, segurando artificialmente o preço da gasolina e do diesel. Não? Só que esse negócio chegou uma hora que ficou completamente insustentável, não? Foi assim, estourou veio um tarifaço, não? E aí tudo aquilo que estava represado, não? Voltou com força, sem falar que a Petrobras ela perdeu muito dinheiro nessa história, não? Perdeu muito dinheiro, não só com os produtos em si, não? Que ela estava vendendo gasolina com prejuízo, né? Mas também no que se refere à captação do mercado, não? Nas bolsas de valores. Vamos lá, então, voltando aqui, a gente também teve já uma pequena conversa aqui nos comentários entre o Cássio Alexandre Prado, que ele disse que há um ano os preços dos combustíveis, né, antes da pandemia, eles estavam nos valores de hoje, mas pouco tempo depois ele foi respondido aqui pela Natasha Costa, que ela disse que não, que na verdade a gasolina antes da pandemia estava R$1 mais barato, em R$ 4,50.
Bom, Cássio e Natasha, obrigado pela participação. Precisamos ver aí, na verdade, em que estado que esse combustível está sendo cotado, não? Porque o maior imposto que impacta sobre o preço dos combustíveis é o ICMS, que é um imposto estadual e ele varia de estado para estado, não? Então, a gasolina não tem um valor, a gasolina, o diesel, enfim, todo o GLP, né, que é o gás de cozinha, todos eles variam o seu preço, não só por uma questão da flutuação do mercado, mas também por uma questão dos impostos estaduais, tá? A gasolina, hoje, ela está mais cara do que ela estava no começo do ano passado, na média, né? Não foi um aumento estrondoso, né? Parece que cresceu muito, porque, na verdade, o que aconteceu é que nós tivemos aí no meio do ano uma queda vertiginosa do preço, como eu falei, o barril chegou a $20, não, e agora está a $63, não. Mas, na média, a gasolina hoje ela está mais cara do que estava no começo do ano passado, sim. Bom, tem agora aqui um comentário do Joaquim Desiderio Neto, que nos acompanha aqui assiduamente, né? E o que ele diz aqui é que nós sabemos que o mundo atual não basta ser inteligente, acadêmico, esperto e preparado para competir. É preciso ter calma, empatia e persistir diante das frustrações para conseguir viver bem neste mundo de incertezas. Então realmente assim, eu diria que o que o Joaquim está propondo aqui é mesmo o que tem que ser feito, é mesmo o que a gente tem que fazer, é a atitude que a gente tem que tomar. Mas a questão é que acho que as pessoas que infelizmente estão no comando, acho que elas não estão muito interessadas em fazer isso. É verdade. Obrigado pelo comentário, Joaquim. Realmente, como o Matheus disse, que sempre nos prestigia aqui, obrigado por isso também, não? Falta empatia no mundo, não? Não só no governo, não? Eu acho que nós estamos passando, inclusive, por um momento, um desafio aí sem precedentes na história recente, não? A questão aí da pandemia, não? Nós nunca tivemos um desafio como esse em mais de 100 anos, não? Uma coisa semelhante foi só na gripe espanhola aí, em 1919, portanto, faz 102 anos aí que a gente se viu livre de uma coisa como essa, não? E era um momento em que todo mundo precisava se unir, não, em torno de alguma coisa, mas de alguma coisa que seja o bem comum, não, o bem da sociedade. Infelizmente, o que nós vemos é uma grande desintegração promovida por diferentes políticos, aí, né, cada um querendo puxar a sardinha para o seu prato, muitos deles, inclusive, olhando aí para a eleição presidencial de 2022, né, que politizaram tudo, não? Até mesmo a pandemia e as vacinas, não? E é terrível, não? Porque se já não bastasse o efeito devastador da própria pandemia, a gente tem que conviver aí com o efeito devastador aí enfim, da politicagem, não? Muito, muito ruim isso daí. Sim. Eu estou recebendo aqui algumas reclamações de que está travando, até mesmo para mim está travando um pouquinho. Não sei se é um pico aqui que a gente está enfrentando, acho que possivelmente porque... Vamos tentar seguir, vamos ver o que acontece aí. Vamos tentar. Só falando aqui, pessoal, se tem alguém ouvindo, vou mandar essa mensagem também aqui. Recarreguem a página, vê se melhora e também Isso. Quem tiver no celular, assim, é melhor pelo computador. Assim, eu sei que às vezes não dá, né? Só tem o celular, mas se a gente der, pede desculpa, infelizmente, são fatores aí que vão além da nossa capacidade, não? Aqui aparentemente a conexão está ok, eu tenho o meu monitor aqui, mas às vezes a própria plataforma ela dá uma pipocada aí. Vamos ver se a coisa melhora um pouco aí, né? Mas enfim, não caiu, aparentemente tá em pé para todo mundo aí. Não caiu, mas o que acontece é que assim, eu tô tanto aqui no computador quanto no celular, né? No celular ele realmente trava bastante, assim, tipo, diz que ocorreu um erro. Aqui tá indo, pelo menos para mim. Vamos tentar seguir? Se não, a gente vê o que a gente faz, né? Mas vamos tentar seguir aí, vamos lá. Vamos ver no que dá, então. Temos mais algum comentário aí, Matheus? Né? O assunto realmente é quente e rende, não? Olha, eu tenho aqui um colega de Portugal, aqui, o Vitor Carvalho, diz que, Vitor, pelo que ele conhece, né, de Portugal, as políticas no Brasil não têm sido muito bem administradas e ele diz que considera isso uma pena, porque o Brasil tem tudo para ter tudo. Então, é bem isso, Vitor. Assim, o Brasil é um país com muito potencial, muitos recursos, muito dinheiro, né, mas... O problema, assim, que é algo histórico já, é a nossa má administração, assim como também uma cultura, assim, que é realmente muito, muito ruim mesmo, assim. Infelizmente, Vitor, não é aquela história de que o Brasil é um gigante adormecido, a gente até tenta folclorizar isso daí, não?
Ah, nossa, o Brasil é um país do futuro, o Brasil é o gigante adormecido, tem um monte de bobagens aí que a gente fala ao longo da nossa Aham. história, não? Mas que na verdade elas escondem o fato de que a gente é mal administrado. A gente é mal administrado. Infelizmente, vale dizer que há uma estimativa de que metade do PIB do Brasil, metade do PIB, se perca em corrupção. Ou seja, se não existisse, claro que isso é uma utopia, não existe isso em lugar nenhum do mundo, não, mas se não existisse a corrupção no Brasil, não, a gente chegaria a ter, enfim, com a mesma arrecadação de conseguir fazer o dobro, não? É uma tristeza enorme isso daí, não? Sim. É, Nossa, não tenho muito mais comentários não, Não? e pelo que estão falando, caiu, né? A Kat disse que caiu, a Natasha Costa disse que pra ela caiu sim, e tem também a Ana Maria aqui que ela tá dizendo que deve estar travando devido ao tempo, ela diz. Não sei se ela se Pode refere ser, à não, hora choveu ou à muito aqui chuva. hoje. Choveu muito aqui, não sei se. Talvez. Choveu forte mesmo. Eu vou ver aqui, deixa eu ver uma coisa, se eu consigo trocar de rede aqui. Não, será que faz alguma diferença? Eu vou tentar fazer uma troca de rede aqui. Não sei se vai. Do que aí acho que vai cair a conexão, né? Acho que sim. Não posso fazer isso daí não, gente. Vamos insistir mais um pouquinho aí, vamos ver se a coisa. Eu tô vendo aqui, agora ficou vermelho mesmo aqui. Não tá legal não. É, Amarelo. É. É. hum. Vamos tentar insistir mais um pouquinho? Senão a gente vai ter que cair, derrubar e subir de novo aí o negócio. Sim. Não. Vamos lá então. Gente, vamos para o nosso segundo assunto então aqui. Vamos lá, vamos ver se a conexão aí nos ajuda aí um pouco, não? Bom, pessoal, no nosso próximo debate, né, vamos falar do andar da pandemia aqui no Brasil, não? Bom, como eu disse, nós estamos completando aí um ano aí da primeira morte por Covid-19 no país, não? E a pandemia ela está avançando aí impiedosamente, não? Hoje o Brasil registrou uma média, não, óbvio, de 1.582 mortes pela Covid-19 em 24 horas, não? Isso daí é o recorde de toda a pandemia, não? Bom, governos estaduais e municipais adotam medidas mais duras, mas parte da população não concorda com isso, não? Prefeitos e governadores cogitam, inclusive, comprar vacinas por conta própria, enquanto o governo federal continua aí, enfim, batendo a cabeça com fabricantes, não? O que deve acontecer nos próximos dias e quais são as perspectivas aí dessa pandemia no Brasil, gente? O que vocês acham dessas medidas mais duras que alguns governadores e prefeitos em todo o Brasil estão tomando? A gente está tendo inclusive aqui o primeiro lockdown realmente severo de toda a pandemia, acontecendo agora em Araraquara, aqui do interior de São Paulo, não, lá na cidade. Tudo menos farmácias e hospitais está fechado e ninguém pode sair de casa em nenhum momento do dia, exceto se for para ir ou na farmácia ou no hospital, né? Será que isso realmente é necessário? Ou por outro lado, quem sabe, será que isso ainda deveria ser expandido aí, não, para mais lugares, não? As outras medidas que estão sendo tomadas ajudam em algo? A gente tem aqui essa restrição um pouco maior aqui na noite, aqui na madrugada, no estado de São Paulo, né? Essas vacinas que não chegam nunca, não? O governo federal fica batendo cabeça com os fabricantes, não? Será que ele deveria aceitar logo essas cláusulas da Pfizer aí, não, que ele reclama, não, por exemplo, e sei lá, talvez afagar aí a China e a Índia para que os insumos da Coronavac e da AstraZeneca cheguem mais rapidamente, não? E por fim, uma pergunta que eu acho que vale, né, por que parte da população brasileira continua ignorando isso tudo e vivendo como se não houvesse amanhã, sem nenhum cuidado, não? E aqui eu estou só, antes de seguir, aqui eu estou observando que pelo menos ficou verde de novo aqui, espero que se mantenha, vamos ver aí. Vamos ver, vamos tentar seguir em frente. Bom, pessoal, vamos lá, né? Então, sobre as vacinas, o Ministério da Saúde publicou nesse sábado a dispensa da licitação para a compra da russa Sputnik V e da indiana Covaxin a um custo de 693 milhões para a primeira e 1,6 bilhão para a segunda. Na prática, isso agiliza o processo e autoriza a aquisição das vacinas, mas o Ministério informou que a compra dos insumos só vai ocorrer após a autorização da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, não? A expectativa é comprar 20 milhões de doses da Covaxin e 10 milhões da Sputnik V, entre março e maio, não? O aval para a compra ocorre no momento em que o governo é pressionado para acelerar o ritmo da vacinação por causa da alta das internações aí pelo Covid, né?
Além disso, o presidente Bolsonaro quer reduzir a dependência do Coronavac, porque o produto é associado ao governador de São Paulo, João Dória, que é adversário político dele. Né? E a Sputnik V seria, então, uma potencial, digamos, vacina do Bolsonaro. Né? Tanto a Sputnik V quanto a Covaxin, porém, nem sequer estão sob análise de uso emergencial na Anvisa. Não? A agência está esperando os dados de segurança e de eficácia para começar a avaliação. Né? E os especialistas criticam essa opção aí. Né? Sobre a Covaxin, ainda não se sabe nem a taxa de eficácia dela, nem na Índia. Né? E o equivalente, vale dizer, a Anvisa na Índia é bastante frágil. Né? Os cientistas defenderam investir mais nas produções da Fiocruz e do Butantan, que são responsáveis pela produção das vacinas da Oxford AstraZeneca e da Coronavac, respectivamente, não? E ainda negociar doses excedentes de países desenvolvidos. O Ministério da Saúde resolveu solicitar de forma pública para o Palácio do Planalto um auxílio de que ajuda para comprar as vacinas da Janssen, que é a Johnson Johnson, não? E da Pfizer. De acordo com a pasta, essas transações elas estão emperradas pela falta de flexibilidade das empresas. Vale dizer que essas exigências das empresas elas foram aceitas por todos os outros países onde já estão sendo aplicadas, incluindo aí Estados Unidos, Reino Unido e Israel, né, que é o país que está mais avançado proporcionalmente na vacinação e já está colhendo bons resultados disso daí. Né? Enquanto isso, né, a Anvisa aprovou o registro definitivo no Brasil da vacina da Pfizer, é o primeiro imunizante a ter autorização para uso em massa, né, que é definitivo, porque a Coronavac e a AstraZeneca, por enquanto, só tem o aval emergencial. Né. Bom, diante do impasse de meses de negativas aí do Bolsonaro na compra de vacinas, o Senado assumiu a discussão com os laboratórios e deve votar uma mudança na legislação para destravar esses contratos. Não. E esse projeto de lei também vai permitir ao poder público assumir esses riscos referentes às vacinas, que é o que o governo federal não quer, né, e inclusive autorizar o setor privado a comprar doses de vacinas, desde que a Anvisa tenha aprovado isso daí. Né. Bom, essa a gente vive uma tempestade perfeita, né, que o governo não consegue afastar pela própria ineficiência, até mesmo porque está confundindo a população sobre o que fazer. Né. A pandemia está ganhando aí contornos cada vez piores, né. E a gente está tendo aí um brutal crescimento do número de casos. Não? As UTIs estão cheias, os hospitais não conseguem receber os pacientes. Não? E as ruas estão cheias. Né? Isso que é pior. Não? As pessoas não usam máscara, estão se aglomerando. Parece que está todo mundo... acabou a pandemia, não? Já passou. Não? E os governos aí de todos os níveis, isso é uma coisa grave também, não? Com raríssimas exceções, como esse caso aí de Araraquara, não? Parece que eles não querem contrariar os eleitores aí, vão deixar a vida correr. Não? Atraso na chegada da matéria-prima da China por culpa das autoridades federais ainda atrapalha a produção da Fiocruz e do Butantan, não? E o Ministério da Saúde, e, por incrível que se pareça, aí fica ainda insistindo nesses remédios que não trazem resultado e ainda por cima agora parou de financiar leitos de UTI, é mole. E para piorar, não, ainda os congressistas lá e o líder do governo no Congresso, aí ele quer, na Câmara no caso, ele quer colocar a Anvisa de joelho, né? Justo a Anvisa que pelo menos está tentando segurar essa onda aí e fazer os testes direito para que, enfim, o que vier para cá para o Brasil seja uma vacina não só confiável, como eficiente, né? Então, pessoal, para onde que a gente corre nessa história aí, não? Será que esse lockdown de Araraquara, que é o primeiro lockdown realmente sério, que até agora a gente não teve lockdown sério aqui no Brasil, a gente teve uns negócios muito meia boca aí, né? Mesmo em Araraquara não é exatamente um lockdown, né? Sim, as pessoas podem sair, mas assim, pelo menos agora não, estão lá saindo só se for para coisas ligadas à saúde, não. Mas será que isso é necessário, não? Ou por outro lado, gostaria de ouvir de vocês, vocês acham que talvez isso até deveria ser ampliado para outras regiões, não? E essa coisa da vacina, como que a gente fica com isso daí, não? Por que o governo não consegue destravar esse negócio? Será que as empresas deveriam comprar as vacinas, não, para vacinar seus funcionários e doar metade para o governo, como alguns propõem? E por fim, né, a população, aí, o que está acontecendo com a população que parece que ninguém mais aguenta, eu sei disso, não? Um ano aí de pandemia, ninguém aguenta nisso daí, não? Sim. Como é que fica isso daí, não? Por que as pessoas, enfim, não ajudam mais, não? A Ana Maria Novaes, que ela diz, né, que é uma tristeza, né, que tem tantas mortes, assim, tudo isso por uma falta de uma solução adequada, né, também, né? Muita burocracia, assim, tipo, a custo de quê, né? Inúmeras vidas que vão se perdendo, assim. Pois é, isso é muito triste, não? Porque
sem querer fazer um abuso infeliz de linguagem aqui, isso é a crônica da morte anunciada, como diria o poeta, não? Ninguém pode se dizer que está surpreso com o que está acontecendo, não? Isso aí, as autoridades de saúde desde sempre explicaram o que tinha que ser feito, não? As vacinas estão aí sendo negociadas desde o meio do ano e o governo, enfim, sentou em cima do negócio e aparentemente não resolve o problema, não. E aí, enfim, hoje chegamos a esse número absurdo, não, de 1.582 mortes em 24 horas, não. Pior média móvel desde o início da pandemia, não. A Natasha Costa aqui diz que é uma pena que as pessoas não estão respeitando nada lá para onde ela vive. Diz que tem um risco lá também de um lockdown e é muito triste porque as crianças estão sendo entubadas. E elas Criança são, entubada, gente, que e elas dói o são coração. bem mais, né, as que não têm culpa de nada, assim, né? Como ela coloca aqui, isso é tudo parte, né? Assim, quem realmente tem culpa disso são os adultos ignorantes e vou adicionar aqui também, né, os jovens, né? Porque está sendo bem pego pelos jovens agora. Sim, hoje realmente a principal faixa aí de contágio hoje são os jovens e os chamados jovens adultos, não? Que Da minha vai faixa até, para cima. de 18 a 40 anos aí, né? São os principais contágios hoje aí, não? E é terrível, não? Nesse caso aí realmente falta tudo, não? A gente viu aí no começo da semana uma denúncia lá de médicos e enfermeiros de Paritins, lá no Amazonas, não? Por falta de sedação, ou seja, de anestesia, não? Porque a pessoa quando ela é entubada, ela fica anestesiada, porque Claro, até tem para ela tubo não tirar o enfiado tubo, aqui. não, é um negócio extremamente desagradável, mas não existe mais anestesia, então os Ou seja, pacientes não tem entubados, como entubar. eles estão ficando amarrados para que caso eles acordem, eles não tirem a intubação, o que pode causar sério, machucar muito, não? Olha a situação, pessoas, já não bastasse em janeiro as pessoas morrendo por falta de oxigênio, agora as pessoas estão entubadas sem sedação, né? Que loucura isso. Ainda por cima tem o problema dos médicos também, que piora ainda mais, né? Quanto mais pessoas internadas, óbvio, né? Mais trabalho para eles. E com isso piora também o estado mental deles mesmos. Extremamente exaustos as equipes de saúde, médicos e enfermeiros, pessoal do SAMU, não todo Desde o mundo início da realmente... pandemia, como o Denis coloca aqui, né? Que ontem teve uma conversa com a Geisa Luz e ela contou para ele de que tem muitos profissionais de saúde com diversos problemas de ansiedade, né? Em diferentes Nossa, em níveis. diferentes níveis, não. A gente até assistiu, né, Matheus, aquele documentário lá do Globoplay, Cercados. Cercados, Muito que... bom, aliás. Quem não viu ainda e tiver chance de ver, Exatamente, não. A gente recomenda, não. Cercados da Globoplay, que apesar de ele focar mais no trabalho dos jornalistas, ele mostra um pouco o trabalho dos médicos também, não. E uma médica que, em um momento lá de desabafo, ela, enfim, entregou os pontos, dizendo que estava indo embora e não voltava mais, se demitia, não, porque apesar de tudo que eles estavam fazendo, os parentes dos pacientes que estavam morrendo de Covid-19 ainda chamavam os médicos de assassinos, não. Haja resiliência e amor à Sim, vida, não, lembra que para eles- continuar nisso daí, né? Exato, isso aí se refere justamente aos protestos pacíficos que tiveram de médicos e enfermeiros e enfermeiras na frente, assim, Lá na Praça dos Isso, Três na Praça dos Poderes, Três não. Poderes, isso. Em que eles pediam por melhores condições de trabalho e pelo próprio salário deles que eles não recebiam há meses. Isso é um caso especificamente do Rio de Janeiro, o negócio está mais grave ainda lá, né? Porque além de tudo isso, os médicos não estão recebendo, né? Mas o caso dessa médica aí dos cercados, ou seja, ela estava sendo chamada dentro do hospital de assassina, né? Porque, enfim, as pessoas morreram de Covid, né? É muito desumano isso daí, né? E voltando para esse protesto pacífico também que está falando dos médicos, né, eles não faziam nada, eles estavam ali parados, né, representando a situação pela qual eles estavam vivendo e ali pedindo... Os colegas que tinham morrido de Covid. Sim, Né? eles foram lá, cada um carregando uma cruz para representar os colegas que morreram. Eles estavam ali só demonstrando o respeito deles e buscando receber esse respeito de volta, né? O que eles receberam não foi isso. Foram algumas pessoas lá e xingaram eles também, né? Como essa médica de assassinos, conspiracionistas, enfim, o que vocês imaginarem. Pois é, gente, assim, os profissionais de saúde, eles merecem o nosso respeito e nosso aplauso, né? Porque eles literalmente estão dando a sua vida para salvar a vida das pessoas, não? Tem que, no mínimo, realmente respeitar esses profissionais, não?
outra forma de respeitar eles também é a gente fazendo a nossa parte, né? Como o Joaquim coloca, né? Falta muita educação da nossa parte aqui, da própria população. Porque tudo isso se resolveria se as pessoas não ficassem indo no boteco o tempo inteiro. Pois é, Aham. não. Pois é, né, gente? Como eu falei, eu sei que tá difícil, ninguém mais aguenta a pandemia e tudo mais, não. Mas aí que tá a ironia dessa história, não. Se nós fizéssemos o mínimo, não, guardar o distanciamento quando sair de casa, né, sempre estar com máscara, sempre higienizar as mãos. Se todo mundo fizesse o mínimo, a gente não precisaria chegar ao máximo, não, porque são situações aí mais críticas, como esse caso de Araraquara. Mas, infelizmente, como o Joaquim colocou, não, o Denis também tinha falado antes, obrigado aí, Denis, pelo seu comentário, não, as pessoas aparentemente não estão dispostas a fazer nem o mínimo, não. E infelizmente, como os próprios profissionais de saúde, aí, as autoridades dizem, não tem, gente, não tem segredo e não tem mágica aí, não. Não, Se não fizer aham. o que for, se não fizer esses cuidados básicos, a gente vai chegar nesse ponto que nós chegamos, não. E infelizmente, né, todas as autoridades de saúde falam que a situação deve piorar, Sim, por conta da nossa própria atitude também. né. Tanto a atitude não só do governo, mas a nossa. Ó, mais aqui sobre os bares, o Denis Castro volta aqui, né? Lá, onde ele vive, em Juiz de Fora, os bares eles abrem e eles não se preocupam. Eles ficam cheios, aglomera, e aí o que eles fazem? Aí os donos dos bares eles falam aí, na própria fala do Denis. Aí eles dizem, eu pago multa e depois eu abro de novo. Esse é o nível que a gente chegou. Pois é, não. Paga a multa e abre de novo. Mas e as pessoas que morreram? Abre de novo. Então, pois é, É, aí não tem como abrir de novo, né? As pessoas morreram. É uma doença complicada, não. Eu acredito que todo mundo aqui conheça alguém, enfim, pode ter tido a infelicidade aí de ter alguém, algum amigo, algum parente que já morreu, ou pelo menos conheça alguém que teve um parente, um amigo que morreu dessa doença. Não? É uma doença que, é, até mesmo pelo processo de desinformação que a gente vive, não, muita gente acha que é só uma gripe, né? E gripe todo mundo tem toda hora, não? Todo mundo tem gripe todos os anos, não? Então vai ser só mais uma gripe, não? E muita gente, a maioria das pessoas que pega, realmente se cura, não? A questão ao contrário das gripes, existe uma porcentagem muito grande das pessoas que pega e morrem, né? E a gente não tem a menor ideia de quem é que vai pegar e vai sobreviver, quem é que vai pegar e vai sobreviver com sequelas e quem é que vai pegar e vai morrer, não. E depois que, enfim, o mal está feito, não tem como voltar atrás. Eu acho que esse é o grande desafio, não, que nós temos, não, as pessoas entenderem que não é uma gripezinha, não, e é completamente, ninguém está imune com certeza aos efeitos da doença. Qualquer pessoa pode pegar e qualquer pessoa infelizmente pode morrer, né? exato. A Natasha já compartilhou aqui, disse que sim, ela conhece alguém que perdeu a vida para Covid e assim, eu também, hoje mesmo, um professor meu que eu não vou citar o nome dele aqui, ele também, assim, falou que perdeu o irmão dele para a doença. É um negócio muito imprevisível. Pois é. Demais, assim. Bom, Bom, vamos para o próximo assunto, Matheus? vamos. Muito bem, pessoal, vamos lá. Nosso próximo assunto, vamos falar do que é necessário para a volta do auxílio emergencial, um tema que, aliás, a gente falou na semana passada, não? Mas nós tivemos novidades de lá para cá, não? Então vamos retomar aqui a conversa. O governo continua tentando descobrir onde vai tirar o dinheiro, não, para continuar, ou para retomar, pelo menos, o pagamento do auxílio emergencial, não? Mas, como a gente falou também na semana passada, ninguém quer abrir mão dos seus privilégios, não? E tem alguns bastante grandes e bastante absurdos, não? E são justamente esses que não querem abrir mesmo, não? Agora, do jeito, isso sim é a novidade dessa semana, né? Quem pode pagar essa conta, acredite se quiser, é a educação e a saúde. Não? A gente está falando aqui da pandemia, não? Esse negócio pode recair justamente sobre a área da saúde. Não? O governo ele quer eliminar a obrigatoriedade constitucional de investimentos mínimos, tá, nessas áreas. Não? Poxa vida, pessoal, será que esse é mesmo o melhor caminho para reeditar o auxílio emergencial? Não? Assim, será que não dá para tirar dinheiro de outras áreas para isso? Não? E quais seriam as consequências aí enfim, de diminuir os investimentos na área de educação e de saúde? Não? Bom, como a gente falou na semana passada, ninguém discute a necessidade de voltar ao pagamento do auxílio emergencial. Essa é uma questão humanitária, antes de mais nada, porque com a pandemia está muito, muito longe de acabar, infelizmente. Não? Milhões de brasileiros estão sendo já agora, e nesse momento, jogados para bem abaixo da linha da pobreza. Não? E o principal motivador, né, não pode ser, portanto, né, o motivador da volta do auxílio, não pode ser, portanto, pensar que isso vai movimentar a economia. Né? Não é para isso que serve
o auxílio. Tudo bem, é um ganho secundário, mas o auxílio serve para que as pessoas possam comer, não. E muito menos usar isso para alavancar, né, para reverter uma queda de popularidade, aí, como está pensando o Bolsonaro. Não. Mas enfim, de onde vem o dinheiro para pagar essa reedição aí? Não? A gente viu, né, que se o governo cortasse simplesmente os chamados penduricários, não, que são os benefícios aí que a elite dos funcionários públicos e dos militares recebem, não, já daria para pagar um auxílio de R$ 250 mensais, tá? Olha só. Só tirando os penduricários. Mas ninguém quer abrir mão disso daí, né? Poderia cortar também essas emendas parlamentares bilionárias, aí, um dinheiro que vem irrigando aí as contas do Centrão, né? Mas, bom, mas daí que o dinheiro não vai sair mesmo, né? Então, que tal tirar o dinheiro da saúde e da educação, né? Bom, a minuta de uma proposta de emenda à Constituição, aí, de uma PEC, né, que recria o auxílio emergencial, prevê justamente, não, agora na discussão está sendo discutido, o fim dos mínimos de gastos em saúde e educação, tanto na União quanto estados quanto municípios. Não. Essa proposta já havia sido cogitada, né, antes da pandemia, não, pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, não, no fim de 2019, não, quando ela foi enviada, a PEC do Pacto Federativo, mas enfim, acabou perdendo força, porque teve resistência no próprio Congresso. Não. E agora, não, como resultado, da proposta foi apenas fundir os mínimos em saúde e educação para que os gestores tivessem mais, enfim, flexibilidade na aplicação desses recursos. E agora o relator, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, ele quer retomar essa ideia original, né? Bom, caso essa iniciativa seja aprovada pelo Congresso, não, os parlamentares federais, estaduais e municipais, eles vão ter que decidir todo ano qual que vai ser a grana, aí, o quanto de recursos que vai para a educação e para a saúde, né? Disputando aí com outras demandas, né, no orçamento. Para vocês terem uma ideia, hoje os estados e o Distrito Federal precisam destinar 12% das receitas com impostos para a saúde. Né? Os municípios têm que aplicar 15%. E na União esse percentual também era de 15% da receita de 2017 e aí isso vai sendo corrigido pela inflação. No caso da educação, o mínimo é de 25% das receitas com impostos para estados e municípios, e no caso da União, ou seja, o governo federal, não, o piso era de 18% em 2017, quando passou a ser atualizado também. Gente, vamos colocar em perspectiva então isso aqui. Não? Desde a década de 1930, quando a Constituição passou a prever essa aplicação mínima para a educação, 1930, ok? O piso deixou de existir, ou seja, esse mínimo, ele só deixou de ser aplicado justamente nos momentos, nos períodos autoritários dos governos brasileiros, no Estado Novo, lá do Getúlio Vargas, não? De 37 a 46, e na ditadura militar de 67 a 84, não. Já a vinculação da saúde ela foi incluída na Constituição, né, que já tem aí 30 anos, a Constituição de 88, não. Isso gerou um baita de um debate, não. Os especialistas acham que é terrível se isso acontecer. E por que é ruim não ter esse mínimo tanto para a educação e para a saúde, não? Eu vou falar porque, afinal de contas, essas áreas são privilegiadas, digamos assim, né? Bom, tem uma questão, veja só que ironia, não? Uma justificativa econômica não, para privilegiar essas duas áreas. Não? Quando o governo ele privilegia a educação de uma criança, de um jovem, até de um adulto, não é um benefício só para aquela pessoa ou para a família dela, isso é um benefício para a sociedade como um todo. Não? Pessoas mais bem informadas, elas tendem a ter empregos melhores, a serem melhores empreendedores, diminui a possibilidade de desemprego e até mesmo de aumento da criminalidade. Não? Então é um ganho que vai muito além da educação, mas que depende totalmente da educação. Não? E no caso da saúde é mais ou menos a mesma coisa, né? Porque, veja só, se alguém adoece, ou pior ainda, se alguém morre, não, essa pessoa ela deixa de produzir, ela não consegue mais fazer as suas atividades normais, não? E ainda por cima vai onerar o sistema de saúde, porque ela vai ter que ir para o hospital e tudo mais, não? Então isso gera custos adicionais, ela deixa de produzir e ainda gera custos adicionais aí para o país, não? Então, eu queria ouvir de vocês agora, não? O que vocês acham dessa ideia, né? De novo, né? Ninguém discute a necessidade de voltar o auxílio emergencial, isso é necessário, não? Mas será que realmente tirar o dinheiro da saúde, da educação, é o caminho, não? Será que não dá para reformular isso? Não tem outro lugar que a gente pode tirar aí esse dinheiro?
E aí, Matheus, como estamos? Pois é, né? Triste demais isso, assim, a Ana Maria Novaes coloca, né? Triste demais o descaso e a falta de respeito, assim, a capacidade de lidar com aquilo que é inesperado, né? E mesmo assim, tipo, né, com a situação que a gente está, né? Que é uma situação crítica há, bom, um ano já quase. É, tem muita gente que, assim, deveria estar fazendo alguma coisa, mas não dá um braço a torcer. Uhum. E não mostra nenhum sinal de que vai fazer isso no futuro próximo. Pois é, né? Crise humanitária é aquela coisa, né? A Mariana coloca aí, puxou bem o debate. Ana né? Maria. Ana Maria, perdão, desculpa, Ana Maria. Numa crise humanitária, todo mundo deveria colocar um pouquinho, né? Principalmente quem tem muito, né? A gente viu também na semana passada aí nos outros países, nos países desenvolvidos, os bilionários pedindo para que eles fossem, paguem mais impostos para ajudar a combater a pandemia, não? E até fizeram uma carta aí, 200 bilionários de vários países pedindo para aumentar os seus impostos, não, temporariamente, enquanto durar a pandemia. Nenhum bilionário brasileiro estava nessa lista, né? E aqui a gente vê pessoas que têm privilégios que talvez eles até sejam legais do ponto de vista da legislação, né? Mas às vezes são, digamos, no mínimo bastante questionáveis. Né? Será que eles não poderiam pelo menos abrir mão um pouquinho disso daí, não, para essa situação que a gente está vivendo agora, não? Parece que não, né? Parece que não. Parece que a Parece gorjeta, né, é mais importante. Pois é. Digamos que é uma gorjeta, né? Mas... Uhum. Olha, tem um comentário aqui do Joaquim Neto. Ele diz que não é uma gripe, né? É muito mais por esse sistema imunológico do doente, assim, essa pandemia, né? Realmente, assim, aqui falando... Acho que talvez tenha um pouco do delay, né? Mas, assim, a doença realmente ela é devastadora. De novo, assim, como a gente falou antes, né? Como ela pode se desenvolver em cada uma diferente, assim, nunca se sabe o que pode acontecer. Para você, de fato, pode ser só uma gripezinha, mas para a pessoa que está do seu lado, pode ser a morte. Pode ser fatal, exatamente. Não. Então é uma coisa assim, tem que tomar muito cuidado mesmo e não dá para você se basear totalmente nem assim na sua experiência própria, assim, pessoal, porque não tem como, assim, a doença ela é de verdade muito imprevisível a natureza dela. O Arquimedes Luceno, ele compartilhou aqui também com a gente de que ele perdeu muitos amigos também durante muito aí, Arquimedes. Pandemia aqui. Eu também perdi. Acho que todos nós perdemos alguém. Pois é, né? Sobre o auxílio ainda não vejo muito, né? Realmente a conexão aqui, a plataforma está lutando contra a gente. Lamento muito aí. Acho que a chuva realmente... não sei se o problema talvez seja realmente a conexão, apesar que, enfim, a gente mediu a velocidade antes e parecia ok. Aqui mesmo eu tô meio mal aqui também. Então... Mas enfim, vamos tentar aí, seguir aí, porque se a gente derrubar, aí cai a live e a gente perde aí. Às vezes eu vejo que fica bom aqui e às vezes fica ruim, né? Então, vamos seguir aí, né? Agora tá ruim, mas uma hora fica melhora. Bom. Enfim. Bom, vamos ver, mas sobre o auxílio, né? A questão é essa mesmo, né? Tipo, que isso tem que ser mais exposto, assim. Vou falar um pouco por mim aqui, já que ainda não, né, nem sei se vai ter muitos comentários aqui, mas enfim, vou dar aqui então meu parecer. E acho que, sabe, tudo isso, assim, toda essa questão, né, dos penduricalhos, do dinheiro, assim, que vai, assim, para a Câmara dos Deputados, né, ou, enfim, para os apoiadores, assim, do governo, isso devia ser mais batido, assim, o pessoal devia ir mais em cima nisso, a mídia devia ir mais em cima nisso. Eu sei que eles já vão bastante, né, inclusive, né, se eles não fossem, a gente não estaria falando disso aqui. Exatamente, mas Matheus. tem que estar indo mais, tem que ficar mais em cima, né? Porque por enquanto não está sendo suficiente, porque isso tem que ser exposto e nem que seja para esfregar na cara das pessoas para ver, olha, aqui tem dinheiro, esses aqui são os caras que estão segurando o dinheiro, sabe? Tem que colocar isso na cabeça das pessoas para que fique bem claro de quem é a culpa. Gente, assim, é uma questão, como eu falei, é uma crise humanitária, né? Isso daqui nós não estamos querendo usar esse dinheiro para ir no cinema, certo? Eu acho que precisamos aí, todo mundo, ajudar da melhor maneira possível e realmente quem tem mais deveria contribuir com mais aí, né? Que o Denis fala, né, deixa os deputados, os senadores sem salários durante alguns meses, né, cadê? Denis, isso jamais vai acontecer, eles não querem nem perder aí as suas verbas extraordinárias aí, não? Pois o Denis pergunta, né, cadê a empatia, já que eles foram eleitos por nós? Aí que tá, Denis. Acho que eles nunca tiveram. Risada.
Lembra daquele, ô, Denis, você que gosta das referências lúdicas, não lembra daquele personagem do Chico Anísio, o Justo Veríssimo? Que ele representava justamente esse político corrupto, não? Ele tinha o bordão que era eu quero que pobre se exploda, não? Era o bordão do Justo Veríssimo, não? Mas Ele durante só a aparecia, eleição, ele só era amigo dos pobres durante as eleições, né? E depois ele não queria nem saber de nada, não? pronto, aí você tem como 99,9% da Câmara inteira representada. Não podemos generalizar, né? Mas enfim, Boa parte, infelizmente a gente vê aí a gente está vendo aí, não, uma coisa que até o meu amigo Zumar Lopes hoje sugeriu até para a gente trazer aqui para a pauta, não trouxemos, a gente pode falar aqui agora, não, já que a gente trouxe esse assunto aí, né? Sim. Ele sugeriu a gente discutir aqui na pauta do Jornal da Live, não, José Zumar Lopes, essa outra PEC que está já está sendo chamada de PEC da blindagem, não, que surgiu aí na esteira da prisão na semana passada do Daniel Silveira, do deputado, a gente até abriu o Jornal da Live com isso, não, e agora os deputados criaram essa PEC, não, para dificultar ainda mais que eles sejam presos, processados, né, e aí criou-se uma queda de braço aí com o Supremo, não, que era um negócio que parecia que não ia acontecer, não, eles estavam tendo uma política de boa vizinhança, mas essa PEC da blindagem aí seria, por exemplo, se ela já tivesse aprovada, não, o Daniel Silveira não teria sido preso, ele continuaria tocando terror lá nas redes sociais, xingando, ameaçando, né, e cometendo crimes que ele efetivamente cometeu, ninguém discute que ele cometeu crimes, não. Ele estaria livre, não teria acontecido nada com ele. Essa PEC da blindagem, como sugeriu o amigo Zumar Lopes aí, é o fim da picada, não? E tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui agora, não? É totalmente escandaloso. Totalmente. Né? Os caras são capazes de fazer qualquer coisa para se salvarem. Assim, a gente está num ponto em que... Bom, já faz tempo que a gente está nesse ponto. Que vindo deles, assim, a gente pode esperar qualquer coisa mesmo, assim. Né? Mais algum comentário aí ou passamos para o próximo assunto? Vamos lá para o próximo. Vamos para o próximo assunto então, pessoal. Vamos falar aí no nosso próximo assunto. Vamos debater sobre cibersegurança, que tivemos novidades também hoje. Uma novidade que ninguém queria ver. Vamos falar de segurança de dados, de segurança dos nossos dados. Não? Desde o ano passado o Brasil vem sendo assolado aí por mega vazamentos de dados que estão atingindo pessoas e empresas. E essa situação se agravou em 2021, né? Gente, por que isso está acontecendo, não? De quem que é a culpa, não? Como que a gente pode se proteger disso daí? Aliás, vocês aqui já foram vítimas de algum golpe digital ou conhecem alguém próximo que foi vítima de um golpe assim, não? O que vocês fazem aí para tentar não ser vítima dessa onda de roubos aí, não? Tem os grandes roubos como esses que a gente está vendo aí, não? Mas tem os pequenos golpes aí, golpe do WhatsApp, não, que também causam muita dor de cabeça, não? Sim. A nossa vida é cada vez mais digital e com o distanciamento social da pandemia ficou mais digital ainda. E por um lado isso é muito bom, né? Mas multiplicou, por outro lado, exponencialmente as oportunidades para os criminosos cibernéticos aí, né? Veja só, em pouco mais de 2 meses, os brasileiros se viram vitimados aí por 3 mega vazamentos de dados. Aliás, 4 hoje, né? Hoje teve mais um. Em dezembro descobriu-se aí que uma falha no Sistema Federal de Registro de Casos de Covid-19, veja, nem a Covid escapou aí, não, permitiu acesso a informações de mais de 240 milhões de brasileiros vivos ou mortos. Né? Ainda no fim do ano passado, esse vazamento foi terrível, não? 223 milhões de CPFs e 40 milhões de CNPJs foram vazados, com muitos dados importantes aí juntos, não? Pouco depois veio a todo o vazamento de mais de 100 milhões de contas de celulares, né, com dados aí dos celulares pessoais e corporativos. E hoje, informações e números de cartões de crédito de cerca de 12 milhões de brasileiros foram colocados à venda na internet. Cartão de crédito, gente. Né? Então, sei lá, o nome, enfim, número, e os dados para fazer compras. Não? Tchau, todo o seu dinheiro. Esses são os maiores roubos de informação da história do país. E os especialistas sugerem que estão entre os top 10 do mundo. Não? E isso tudo rebaixa muito a reputação internacional do Brasil. Né? Por exemplo, para ser membro da OCDE, que é um negócio que o Brasil quer muito, não muito tempo, aliás, um país ele precisa estar de acordo com as práticas exigidas pela organização. Né? Isso inclui, entre coisas como adequação tributária, proteção de dados e privacidade. Não? A Polícia Federal e a recém-criada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eles estão
investigando aí esses vazamentos, não, mas veja só, quem descobriu os vazamentos não foi a ANPD, nem a PF, foi uma empresa privada, não, a PSafe, não. E poxa, se uma empresa privada não descobriu isso, quer dizer que, enfim, os órgãos de inteligência do governo precisam melhorar aí, né? Tem que comer mais feijão aí, porque tá ruim o negócio, não. E a própria punição, os dispositivos legais estão atrasados. A Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil, que é uma lei interessante, baseada no GDPR europeu, não? Ela quer falar aí, Márcio? Não, só concordando, porque, né, assim, é bem interessante a lei, muito necessária, mas aí, né, você só para pensar, né, há quanto tempo isso está sendo discutido já, né? Não, a lei ela já está valendo desde setembro, né? Mas, por exemplo, não pode aplicar multa ainda, porque o governo acha que as empresas elas têm que ter tempo, que vai custar caro para elas se adaptarem. Mas, gente, olha só, não. Quanto tempo eles já tiveram para se quantos adaptar? vazamentos, todos esses vazamentos aconteceram com a LGPD em vigência, né? Então, com isso, não só a privacidade dos brasileiros está menos protegida, né? Mas no mercado internacional a gente tá ficando para trás, não? E as empresas, não é só o governo também não que tem que cuidar disso, as empresas também são responsáveis. Elas precisam aí se esforçar mais na sua proteção e até deixando claro, mais claro aí para a população, não? Quais são os mecanismos que ela usa para proteger os dados das pessoas. Não? E vale dizer que nós também, tá? Nós também somos responsáveis aí pela nossa proteção, né? Desde as coisas básicas, como escolher umas senhas fortes aí, não? Mas até também não cair nesses golpes aí, coisas que mandam pelo WhatsApp, não ficar clicando nessas coisas, né, pessoal, né? Aquele negócio, eu vou te mandar um código pelo SMS, né, para você me contar, e aí o ladrão vai lá e toma o seu WhatsApp, não. A gente não pode ser feito de bobo tão facilmente assim, né? Então o governo precisa se esforçar, as empresas precisam se esforçar, e a gente também precisa se esforçar, né? Porque, pessoal, a privacidade morreu, né? Pelo menos como a gente conhecia, isso não existe mais, né? O leite já era, já derramou o leite, não. O que a gente pode fazer, aliás, não? Até para se proteger desses dados vazados. Vocês têm alguma ideia do que pode ser feito aí? E aí, como estão os debates aí, Matheus? Temos já alguma pessoa falando alguma coisa? Veio um comentário aqui com delay do Joaquim Desiderio Neto, do último assunto, mas acho que vale a pena ler. Podemos resgatar, vamos lá. Sim, sim. Ele disse que, né, que hoje, com o Ministro da Economia, né, a princípio, né, o que deve ser feito? Isso aqui ele está, aliás, está falando aqui, é uma fala do Bolsonaro, que ele teve, assim, uma transmissão ao vivo que não vou colocar quando aqui, mas foi numa rede social. A princípio, né, o que deve ser feito? A partir de março, por 4 meses, é R$250 de auxílio emergencial, mas deveria ser R$650. Então é isso que está sendo disponibilizado. Enfim, né? Tipo, de novo, né, a gente pode até resgatar o que o próprio Joaquim disse, não, a questão da empatia, não. Foi o Denis. O Denis, desculpa. Sobre os senadores, deputados. Pois é, né, gente? É uma crise humanitária, né? Às vezes nós que estamos aqui assistindo a live, a gente não tem ideia do que seja passar fome, não. E quando eu digo passar fome, é passar fome mesmo, não. Que é o que, enfim, infelizmente a gente tem aí dezenas de milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza hoje. Já estava ruim a situação e ficou ainda pior aí com a pandemia, né? Então valeu resgatar esse comentário que veio do Joaquim depois aí. Sim. Mas em relação principalmente assim, a falta, né, tipo, sim, já está efetivada, mas é como se não tivesse efetivada essa lei geral de proteção dos dados, não é? Porque, como assim, né? Tá valendo, mas não tem multa. Tipo, coisa absurda. É uma lei para brasileiro ver, né? Tem a lei para inglês ver e a lei para brasileiro ver. Agora estamos inaugurando uma aí, né? Gente, sim, tem que ter capacidade de multar, né? A gente, tão legal, né, o jeitinho brasileiro, né, que a gente decidiu aplicar em nós mesmos agora. A gente tá enganando nós mesmos também. Mas, assim, é ridículo, assim, porque agora a gente tem, o quê? Esse foi o quarto vazamento, né? Quarto vazamento, cada um mais grave que o outro, não? Em 2 meses, 4 vazamentos seríssimos, né? Olha, eu até arriscaria dizer que pode ser o mesmo grupo, pode ser tudo orquestrado pelo mesmo grupo de pessoas e nada está sendo feito, nada, assim, não sabem nem como começar, a gente nem sabe, né, de onde, assim, qual foi a empresa que foi atacada exatamente, né, como aquele outro caso que aconteceu já faz
Foi em janeiro, né? Que dizem Qual que foi a deles? Serasa. No caso dos 230 milhões de CPFs, né, existe uma suspeita não confirmada, né, de que os dados teriam sido vazados da Serasa, né, mas a Serasa está se defendendo, né, enfim, está sendo investigado, né. Aliás, eu acho que vale dizer assim, né, o que a Lei Geral de Proteção de Dados ela diz, por exemplo, digamos que, enfim, eu tenho uma empresa, tem lá os dados dos meus consumidores e vai lá um hacker muito encardido do mal, e ele vai lá e invade os meus computadores e roubam os dados, né? A empresa ela é culpada nesse caso e a resposta é sim, ela é culpada, né? Ela pode dizer, "Pô, mas eu sou vítima, né? O cara invadiu o meu sistema, aí que tá, mas segundo a legislação você é responsável pela guarda dos dados, né? Você deveria ter, entre aspas, um sistema melhor aí Sim, para evitar que isso acontecesse, né? Então não dá para se eximir da culpa aí. não Isso é o que mesmo. diz a legislação, né? Agora, nossa, a conexão tá lastimável hoje. Vamos ter que ir pro próximo, então. Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Chegamos à nossa notícia bizarra de hoje aí, né? Para encerrar a edição agora, deixa eu ver, 10h05 já, né? Já temos mais de uma hora, né? Bom, você provavelmente já viu uma foto do quadro O Grito, né? A obra mais famosa do Edvard Munch, né? Pintor norueguês, considerado um dos precursores do impressionismo e do expressionismo alemão, né? Pouca gente sabe, mas o artista pintou 4 versões dessa obra, né? E uma delas tinha uma pequena pichação feita a lápis, né? Desde então, muita gente pergunta quem teria feito esse vandalismo, né, e por quê. E agora descobriram que foi o próprio Munch que fez isso daí, né? Mas continua a pergunta, né? Por que ele fez isso, né? Bom, você conhece o Grito, né? Talvez tenha até usado. Deixa eu carregar aqui, olha só. Esse daqui é o Grito, o quadro famoso, né? O Grito, né? Talvez tenha até usado isso aí para criar algum meme já, né? Aí, gente, se você fosse um artista famoso como o Munch, né, você faria aí uma pichação na sua obra, deixaria um recado nela, né? Mas mesmo que não seja, sei lá, você já deixou algum segredo para ser descoberto em algum trabalho seu, quem sabe um relatório, até, não? Talvez quisesse deixar uma mensagem para a posteridade, não? Talvez estiver. Será que o Mint estava antecipando um conceito que chama easter egg, não? O ovo de Páscoa aí, não? Que são segredos que os autores colocam nos filmes, nos livros, quadrinhos, até em programa de computador. Aliás, isso começou primeiro em programa de computador, não? Bom, quando o Grito foi exibido pela primeira vez em público, não, ele recebeu muitas críticas, não, e muita gente achava que o Mint estava louco, não, como que o cara pinta um quadro tão horroroso desse, não? Mas tem que ter, o Mint ele era um pioneiro do expressionismo, não? Ele estava inclusive obcecado na época com uma angústia, não, porque ele tinha uma morte prematura de alguns entes queridos, inclusive da mãe e da irmã dele. Não, tanto que em 1908 o Mitchell ele foi internado em um hospital psiquiátrico. Não. Enfim, e aí o que acontece? Não? Essa versão aí que vocês estão vendo, que é a que tem a tal da pichação, que eu vou mostrar logo na sequência, que ela foi roubada em 1994, não? Mas foi encontrada alguns meses depois. A pichação é essa daqui, que não sei se vai dar para ver, eu tentei até melhorar aqui o contraste. Aqui, enfim, é uma pichação feita com lápis, né, em cima de um quadro super, enfim, colorido, não. Uhum. Mas ele tem uma frase, e essa frase diz o seguinte: só poderia ter sido pintado por um louco, escrito em norueguês, não. Medonho. Pois não. Escrito com lápis no canto esquerdo da parte superior da tela, não. E aí, não, a principal teoria até agora sugeria que essa pichação teria sido um espectador indignado na época com a obra, não? Que representa essa figura meio fantasmagórica, não? E agora o Museu Nacional da Noruega concluiu que a pichação não foi o próprio Edvard Munch que fez isso aí. Eles fizeram um exame de demografia infravermelha, não? E até pela letra, enfim, eles concluíram que não foi uma coisa que foi feita depois, não? Isso foi feito durante a confecção aí do quadro, não? Foi o Munch que pichou a sua obra, não? Os pesquisadores, inclusive, eles acham que o fato de ele estar recebendo tantas críticas de gente falando que ele estava maluco, não, fez com que ele tivesse, enfim, pichado o próprio quadro, não. Como uma forma de protesto. Um protesto aí, não sei, sabe, eu sou louco mesmo, tá vendo aqui, ó, pintei, só um louco poderia ter pintado esse quadro aqui, não. Que é um negócio engraçado, não? Lembrando, é uma das obras mais
importantes e mais valiosas do mundo, né? Sim. Alguém faria isso com, com algum trabalho seu? Ou talvez alguém faça? Vocês gostam de deixar esses segredos aí, os easter eggs, não? Vocês conhecem easter eggs famosos aí? Ah, nossa, eu tenho lá no, no meu quarto, eu tenho uma imagem do grito, né? O quadro não, né? Mas eu tenho, tipo, assim, uma impressão bem mal feita dele lá, eu tenho no meu mural, assim, pra deixar mais bonitinho, né? Porque, não Que sei. lindo mural, né? Só com um quadro que as pessoas acham que era um louco que pintou, não? Eu não sei, eu acho temático, eu acho Tá bem, certo, tá certo. bem Justo. legal. Justo. Nossa, eu não sei, acho que é engraçado colocar alguma coisa assim, né? Ainda mais se é algo do tipo, né? Como que o Mint fez, que é só pra ser encontrada muitos anos depois e ainda uma coisa como, né? Somente um louco poderia ter feito isso, assim, um negócio até meio medonho, né? Pensa, se encontra isso depois de tanto tempo num quadro que já é, assim, dependendo do seu ponto de vista, é um negócio meio perturbador, assim. Perturbador é uma boa palavra, né? É. Não, e aí todo mundo fica pensando, nossa, quem será que fez isso? Por que a pessoa fez isso? Vandalizaram o quadro do Mint, e aí depois descobrem que foi o próprio Mint que se auto-vandalizou aí, não? Mas é engraçado que ele colocou isso, né? E ainda mais quando você pensa no contexto em que ele fez esse quadro, né? Como você disse aqui, né? Foi logo depois que ele perdeu, assim, a mãe e a irmã, né? assim, pra uma morte, assim, que Morte muito prematura, né? assim, muito cedo. Não tava legal ele, né? E tem, assim, uma frase que eu não sei de quem é, assim, mas é algo que eu vejo jogado, assim, tipo, aqui e ali, já é quase um jargão. Assim, não um jargão, né, mas é uma frase, assim, meio clichê, assim, mas é legalzinho, assim, que a arte, toda arte nasce da dor. E nesse caso, assim, eu acho que você aplica perfeitamente. Perfeitamente, né? E pelo jeito estava doendo muito, né? Sim. Mas veja só, não, às vezes sentimentos ruins provocam, criam, não, incríveis obras de arte, não, com quadros ou mesmo poetas, não. Poetas escrevem muito aí quando, inclusive poesias de amor, não. Quando o sujeito não está, enfim, está Como sofrendo de amor, não está sendo tem correspondido. um movimento literário inteiro dedicado a isso lá, que é o trovadorismo. Exatamente. Basicamente, toda a poesia que eles faziam naquela época, né, era porque eles não podiam ficar com a sua amada inalcançável. A sua amada, assim, amada porque, inalcançável. assim, ou ela, né, o trovador era um plebeu e ela era uma nobre, ou ela era uma mulher casada, ou Ele era um dois. ferrado, em resumo, assim. Ele não conseguia ficar com a mulher dele, então ele ficava lá com a dor de corno dele escrevendo. Ou ela simplesmente não gostava dele também, Também, várias coisas. Pior ainda, várias. Né? Por cima o cara era um ferrado e ainda por cima ele era mal querido, não era querido. Vários tipos de dor, né? Até, né, o Tim Maia tem aquela frase, né? Famosa, né? Se referindo ao Ed Mota, né? Que é sobrinho dele, né? No começo da carreira do Ed Mota, né, o Tim Maia, ele falou que ele estava fazendo uma brincadeira, dizendo que o Ed Mota não era ainda um bom compositor porque ele não era corno. E para ser bom compositor tinha que ser corno, não. Palavras de Tim Maia sobre o Ed Mota, não. Eu pensei, faz sentido, né? Porque a música é arte e ser cornado é uma coisa que dói, né? Porque os chifres assim, né? Putz. Raspando, né? Bom, a gente tem aí, né, ultimamente aí algumas dos sertanejos aí, não, que são aí a sofrência brava, né, todo mundo arrastando o chifre no chão aí, né? Olha só o delay aqui, o Denis, ele acabou de chegar um comentário dele aqui, e ele tá falando ainda dos vazamentos. Puxa vida, gente, que sinto muito mesmo aí. Agora tá até verdinho aqui o indicador, parece que supostamente estaria bom, então se foi se é a plataforma que bagunçou a gente ou se é a conexão. É engraçado, né? Ficou verdinho aí e é justo agora, assim, que você falou que os comentários estão... mas é uma fila, não? Então, enfim, quais são os comentários? Vamos resgatar os comentários aí. Vamos, claro. O Denis falando, né, de que esses vazamentos, né, fez ele lembrar bastante do Duro de Matar 3, a queima total. Estão nos queimando, literalmente isso. Denis e seus comentários lúdicos sempre aí, muito bom, né? Duro de Matar 3, não? E o Joaquim, ele fala, né, por que só no Brasil, né, não se investe muito mais em segurança digital, pois não existe proteções
desses mecanismos de senhas fortes que não resolve mais, né? Assim, só coloca, né, uma letra maiúscula, um caractere especial e uns números, né? Não, isso não funciona. Isso quando não é, lá, o pessoal ainda insiste em colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, data de aniversário, né? Ou mesmo a senha pra tudo também. Mesmo a senha para tudo, né? Ou seja, descobre um, descobriu todos, não? É fácil também pro hacker desse jeito. Pois é, a gente não pode dar mole, pessoal, não pode dar mole, não pode mesmo, né? Ter só o antivírus é sine qua non, né? Mas não dá para confiar que o antivírus vai salvar a sua vida, o antivírus e o firewall. Não, e sempre as coisas que você tem, é sempre bom você entrar assim, de tempos em tempos para ver, né? Se por acaso, né, você entra numa rede, a sua que você tem, ver se não tem alguma postagem estranha que você, né, você olha e fala, não postei isso, né? Porque comigo já aconteceu isso, assim, já aconteceu de eu entrar em algumas coisas minhas e falam, o último acesso foi nesse número X aqui, lá no meio do Tocantins, assim, tipo, não. Ou no Tocantins. Pois é. E aí, cara, assim, na hora, tipo, já desconecta esse número, né? Não fui eu, muda a senha. Essa é uma coisa que é importante falar agora, inclusive todos esses vazamentos, agora vazamento de cartão de crédito ainda, fiquem de olho em transações esquisitas em qualquer coisa que vocês tenham. Conta do banco, cartão de crédito, enfim, conexões aí no seu Gmail. Fique esperto, veja se tem alguma coisa fora do normal aí, acione aí a empresa, desconecte remotamente, enfim, não dá para dar mole. Resgatando aí os delays aí, desculpa pessoal, a confusão mesmo, né? Mas... Denis fala aqui que cinema alemão, né? Fantástico, assim. Cinema alemão, né? Nossa, eu até já me perdi, né? Não sei em que momento ele poderia ter falado, realmente tá... mas pode pensar no Nosferatu aí, né? Sim. Nosferatu, uma obra aí do cinema alemão aí do começo do século XX, não? Que bebe da mesma fonte aí, né? Não, claro, me referia, assim, Nossa, que momento será que o Denis, ele... soltou esse comentário, né? Qual será que era o contexto? Não, por causa do Munch, né? Que ele era o pioneiro aí do expressionismo alemão. Né? Claro. A Natasha Costa riu, a gente disse alguma coisa que ela achou engraçado em algum momento perdido aí no passado. Risadas com delay são bem-vindas, Natasha. Continue rindo, sempre ri, ele já dizia o Bozo. O Bozo, quando eu falo Bozo, é o Bozo mesmo, lá tá o palhaço. Isso, não o... não o outro palhaço. Não o outro Bozo, Bom, mas... acho que é isso aí. O horário também já... 10h16 agora. Pessoal, lamento aí, infelizmente, né... essa questão da conexão aí... Vamos torcer aí semana que vem e ver se esse negócio não acontece, né? Fazia tempo que eu tinha problemas de conexão. Hoje realmente choveu muito. Foi um dia particularmente aqui em São Paulo, não sei se entrou água aí na fibra ótica, mas espero que semana que vem essa situação esteja resolvida, não. A gente consiga ter uma conversa melhor aí sem esses delays, né? Lembrando que isso aqui é gravado localmente aqui no computador e eu vou subir de novo depois no YouTube e no Facebook. Acredito que lá não vai ter problemas de delay aí, porque vai subir o arquivo inteiro, né? Mas desculpe, tá? Realmente não é um negócio que a gente gostaria, mas a gente depende aí das plataformas aí que a gente usa, do próprio LinkedIn, no caso, não, que faz o ao vivo, e da conexão não tem jeito. Da Vivo, né? Do ao vivo e da Vivo, né? Enfim, e deve ter entrado água na fibra ótica. Mas semana que vem, enfim, estaremos aí de volta, espero que com uma conexão melhor obrigado aí pela participação e com galhardia de todos aí que ficaram, e obrigado pelos comentários. Infelizmente a gente às vezes não consegue ler todos, mas depois eu leio e curto todos aí, faço questão absoluta sempre, não. Se você estiver lendo aí, vendo a gravação, pode deixar seus comentários aí que eu vou ler também, né? E semana que vem a gente tá de novo aí. Matos, você quer falar alguma coisa? Não, só também agradecer aqui aos 7 ou 8 valentes aqui que nos acompanharam final, até o fim. Obrigado. Seja lá quem vocês forem aqui, né? Nem consigo saber quantos comentários estão com delay, né? Porque a pessoa já pode ter saído, mas quem tá aí assistindo ainda, né? Esses 7 aí, valeu. Vocês são fera e é isso aí. Assim, mas também, né, gente? Depois a gente responde, como aqui o Paulo acabou de falar. E depois, né, assim, Spotify, aqui também na conta, também vai estar disponível e vai ser uma edição no realmente... YouTube e no Facebook com vídeo e nas plataformas diferentes aí com podcast. Vai ser realmente uma edição, assim, acho que essa que a mais vista depois isso é verdade. do tempo.
Mas é isso aí, gente. Desculpa mais uma vez. E obrigado mesmo assim. Obrigado pelo apoio, como sempre. E a gente tem a agradecer. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, excelente sexta-feira, bom fim de semana para todos e na quinta-feira que vem nós estamos de volta aí aqui no Jornal da Live a partir das 21 horas no LinkedIn com conexão boa, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês Se Deus quiser mesmo. e até lá. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Boa noite. Se cuidem.